Se alguém te perguntasse quais os programas de TV que você mais assistiu quando era pequeno, eu aposto que Chaves entraria na lista. Isso. Desde os anos 70, o seriado mexicano do menino que morava em um barril fez história na televisão brasileira. E mesmo com muitos episódios, o passado do personagem só foi explorado 15 anos depois que a série acabou. Quem é o pai de Chaves? E onde ele vivia antes de chegar na vila? Neste vídeo, nós vamos fazer uma viagem ao passado e eu, Ivan Lima, vou contar os detalhes desses mistérios. Bem-vindo! Depois de mais de 300 episódios e 7 anos de produção, a resposta para as dúvidas sobre o passado de Chaves aparece em um livro de 1995, El Diario del Chavo del Ocho, que foi escrito pelo próprio Roberto Gomes Bolaños. Essa foi a primeira obra literária da série Chaves e só foi chegar ao Brasil em 2006. O livro tem várias histórias narradas pelo próprio Chaves, que não são vistas no programa de TV, e uma delas explica um pouco mais sobre o misterioso passado do protagonista. A história diz que, desde pequeno, Chaves não fazia ideia de quem era o seu pai e cresceu apenas ao lado da mãe, ao menos por alguns anos, já que um incidente separou os dois. Como a única pessoa responsável pelo sustento da família era a mãe do menino, ela passava o dia inteiro fora trabalhando. E, enquanto isso, Chaves ficava em uma creche até sua mãe buscá-lo ao final do dia. Os dois sempre seguiam essa rotina, até que, um dia, a mãe chegou extremamente cansada na creche e pegou a primeira criança que viu pela frente, sem nem reparar se era ou não o filho dela. Depois que isso aconteceu, a mãe nunca mais voltou na creche. E o Chaves acabou abandonado, sem fazer a menor ideia do porquê ficou sozinho. Nesse cenário, os adultos ao seu redor não viram outra alternativa a não ser mandá-lo para um orfanato. E a vida dele até poderia ter sido tranquila por lá se não fossem os constantes abusos que Chaves era vítima. De agressões até ser deixado sem comer, a pobre criança não aguentou aquela situação e tratou de fugir assim que viu uma oportunidade. Bom, fora da instituição, Chaves não viu outra alternativa além de viver na rua, ao lado de outras crianças que também tinham sido abandonadas por seus pais. O problema é que essas crianças tinham o costume de se envolver com coisas erradas. E graças a uma coincidência do destino, o Chaves não teve esse mesmo destino. Um dia, o caminho do menino se cruzou com o de uma senhora que morava em uma vila, mais especificamente na casa de número 8. Ao conhecer o Chaves, a idosa resolveu adotá-lo e o garoto passou a morar com ela. Só que, infelizmente, essa situação não durou muito tempo. A senhora acabou morrendo tempos depois e o Chaves se mudou para um barril no pátio da vila. E por mais que a convivência com os outros moradores não fosse das melhores, ele acabou sendo acolhido pelas pessoas e nunca parou de dizer que morava na casa de número 8. Ao que parece, ele não contava a verdade sobre o seu passado e sobre a morte da senhora, porque tinha vergonha da situação. Aí está uma informação que fará você assistir a série com outros olhos, não é? A partir de agora, o que você acha? E por mais que o livro El Diario del Chavo del Ocho tenha revelado um pouco sobre o passado e a mãe de Chaves, uma dúvida continua viva. Quem é o pai do personagem? Essa questão nunca saiu da cabeça dos fãs e quase teve uma resposta em 2017. Começou a aparecer pela internet a informação de que esse mesmo livro revelava que o seu Madruga era o verdadeiro pai do Chaves.
nível Casos de Família, essa notícia. De acordo com alguns portais, isso seria revelado no último episódio da série, que seria dividido em duas partes, mas que não deu para ser gravado porque a produção passou por conflitos internos. A primeira parte da história mostraria o Seu Madruga revelando ao professor Girafales que o Chaves é seu filho e que teria se envolvido com um romance com a mãe do garoto muitos anos antes. Só que o Chaves só descobriria a verdade na parte 2 do episódio final, quando o senhor Barriga estivesse prestes a expulsar o seu Madruga da vila. No meio disso tudo, o professor Girafales contaria a verdade ao Chaves e aos outros moradores. Um final um pouco chocante e também um final completamente falso. Toda essa história da suposta paternidade do seu Madruga não passa de uma fake news. Fora as informações sobre o passado do Chaves, o livro não tem nenhuma revelação sobre o pai do menino. Em 2015, um boato parecido chegou a circular pela internet com a mesma informação de que o Seu Madruga era o pai do protagonista da série. Naquela época, a suposta prova envolvia uma declaração de Henrique Segoviano, um diretor que trabalhou no seriado até 1978. A notícia de um site peruano falava que Henrique teve acesso ao roteiro do episódio final e viu a chocante revelação. Só que tem duas questões nessa história. Primeiro, o diretor nunca disse nada disso. Segundo, ele trabalhou como diretor de Chaves até 1978, 2 anos antes da série acabar. Acontece que as chances do roteiro do episódio final estar pronto com tanta antecedência são muito pequenas. E a produção da série nem estava se preparando para isso. Ou seja, mais uma fake news. E o mistério sobre o verdadeiro pai do Chaves continua vivo. E por falar em mistério, ainda tem um que nós não conseguimos resolver. Por que você ainda não se inscreveu na Fatos Nerd, hein? O nosso novo canal aqui no YouTube está esperando você. Toda semana lançamos vídeos com as melhores curiosidades da cultura pop. E caso você tenha alguma teoria sobre o enigma do Chaves, me diga nos comentários e deixe a sua dúvida para respondermos em outro vídeo, combinado? Um grande abraço, tchau!